Muito boa tarde, aliás, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você adentrar aqui na nossa live, a live do programa do Rubão. Você vai conferir sempre um bate-papo especial sobre política, sobre algo mais, e quero agradecer desde já, hoje, nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, o ano é 2020, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com o deputado federal André Figueiredo, uma das principais figuras públicas do estado do Ceará, que tem uma marca registrada com o PDT, uma história belíssima de trabalho, de luta. Ele vai estar aqui no nosso programa para participar conosco e falar sobre as eleições de 2020 e como o PDT vai estar nessa conjuntura eleitoral deste ano, para a eleição do Executivo Municipal e também as cadeiras dos legislativos nos municípios cearenses. Até porque o André faz parte e é o primeiro vice-presidente do PDT Nacional, e falar também dessa conjuntura nacional do partido. Abraçar o meu amigo pré-candidato à Prefeitura de Paraipaba, Garcia da Paraipaba, gente boa demais, está conferindo aqui o nosso programa. Ana, lá direto de Sobral, advogada Ana, gente da melhor qualidade também, tá certo? Então, hoje o nosso bate-papo será com o deputado federal André Figueiredo. Antes, porém, ele já está aqui na nossa live, já vou chamar ele, mas antes vou falar para você da Equilíbrio Soluções Ambientais, uma empresa que trabalha com o controle integrado de pragas, dedetização e desinfecção de superfícies. É com a Equilíbrio Soluções Ambientais, é o procedimento na qual se combate vírus e bactérias. Equilíbrio Soluções Ambientais, você que já está aqui no Instagram, @Equilíbrio Dedetização, sem o acento, sem acentuação, @Equilíbrio Dedetização. Você vai lá, pode conhecer um pouco sobre a história da Equilíbrio, os serviços e também solicitar o seu serviço, o seu orçamento. Equilíbrio Soluções Ambientais, qualidade e credibilidade é com a Equilíbrio, tá certo? Então, como eu ia dizendo, hoje, quarta-feira, dia especial, dia de bater papo, fazer live, fazer essa conversa, ter essa conversa sobre política, e o nosso entrevistado já está aqui, eu inclusive vou chamar ele aqui agora. Abraçar a Letícia. Tudo bom, Letícia? A minha psicóloga, gente boa demais. O pré-candidato Diego Câmara também está aqui conferindo o nosso bate-papo. Já vou chamar aqui o nosso convidado. Eu vou fazer as lives da noite, que eu digo da noite, mas não, é do dia, né? Então, chamando aqui, nesse momento, o deputado federal André Figueiredo. Ô, deputado, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Rubão. Bom demais participar com você aqui desse bate-papo, que eu já estava te devendo, né? A gente tinha conversado da última vez, eu acho que ela foi lá no Raimundo dos Queijos. Foi, exato. E agora, com esse corre-corre, são muitas reuniões da Câmara, a gente está tendo a necessidade de fazer esse enfrentamento, principalmente por conta da omissão do governo federal, mas a gente tem conseguido, graças a Deus, obter êxito, e é muito bom a gente conversar com todos que te acompanham aí, né, nessa live, e a gente fazer esse bate-papo. Antes, eu só vou aprimorar aqui, como a gente diz, as lives são tete a tete, que é ao vivo. Então, eu lhe pergunto, você me ouve bem, me vê bem? Estou escutando bem e ouvindo bem. Tranquilo. Então, para quem está chegando ou para quem for assistir essa live posterior, porque ao término dela, ela vai estar diretamente postada no nosso site, que é o www.programadorubão.com.br. Quem estiver chegando aqui pode participar também, fazendo suas perguntas através do WhatsApp, que está aqui na tela. Então, estou fazendo só esse preâmbulo aqui para que as pessoas que comecem a chegar possam participar e interagir ainda mais, tá? Duas particularidades bem rápidas que eu quero comentar com você, André, no início do nosso bate-papo. Primeiro é dizer o seguinte: saudações alvinegras, né? Com certeza. Graças a Deus, o Ceará, depois de ter ganho a Copa do Nordeste, com a chegada do Guto Ferreira, conseguiu ter digamos assim, um padrão de jogo que tem conseguido, não obstante as falhas que aconteceram, tanto com o Atlético Mineiro quanto com o Vasco, né? A vitória com o Bahia deu uma certa tranquilidade, e ontem contra o Vitória foi um jogo para lá de pitoresco. Emocionante. Né? Então, somos campeões baianos, viu? Literalmente. Os 4 últimos jogos contra os melhores times da Bahia foram 4 vitórias. Né? Então, o Ceará está muito bem lá na Bahia. Com certeza.
todo entrevistado que passa pela live do Rubão, a gente faz uma leitura sobre a sua biografia e você não será diferente. Antes, porém, contudo, eu vou dizer que vou mandar aqui. Aqui não é o programa do João, mas vou mandar a caneca do programa do Rubão para você. Tá certo? Beleza. Joia. Fechado. Vamos lá. Descartado. Nosso entrevistado é o deputado federal André Figueiredo, que nasceu em Fortaleza, na capital do nosso Ceará, em uma família com mais 5 irmãos. Ainda na juventude, criou o movimento Semente de Libertação, grupo seguidor e multiplicador de metodologia de Paulo Freire, com a finalidade de ajudar na alfabetização de moradores do bairro Pirambu, uma das comunidades mais carentes da capital cearense. Na universidade, despertou ainda mais o interesse pelas melhorias sociais, foi presidente do Centro Acadêmico de Economia, foi presidente da Executiva Nacional dos Estudantes de Economia, formou-se em Economia e em Direito pela Universidade Federal, fez a especialização em Comércio Exterior pela Universidade de Fortaleza. André está afiliado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, desde 1984, onde criou e assumiu a presidência da Juventude Socialista Ceará. Também foi presidente do Instituto Alberto Pasqualini, dedicou-se à valorização da educação, à defesa dos direitos do trabalhador, à juventude e à soberania nacional, além, sobretudo, da luta pela igualdade das oportunidades dos brasileiros. André presidiu o Sindicato dos Economistas em 91, foi subsecretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente em 94, foi secretário estadual do Esporte e da Juventude em 2003, 2005 assumiu o mandato de deputado federal, 2007 foi empossado como secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2015 assumiu o cargo de ministro das Comunicações. Agora, em 2019, ano passado, assumiu assim o seu 4º mandato de deputado federal, além de liderar pela 5ª vez a bancada na Casa. No Ceará, foi reconduzido ao cargo de presidente estadual do partido e nacionalmente segue ocupando a primeira vice-presidência do PDT. Eu falei de uma particularidade no início do nosso bate-papo, André. A segunda, eu vi um relato do nosso ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, na qual ele disse o seguinte: quando olhou para você a primeira vez, que viu seu olhar forte, né? A sua vontade de trabalho, aquilo, em vez de dar um momento de repúdio, ele disse que cresceu os olhos com a sua atitude de trabalho, com a sua força de querer ver e fazer a coisa diferente do estado do Ceará. E daquele momento em diante, vocês não fazendo parte do mesmo partido, ele relatou em algumas falas e alguns discursos dele que aquilo brilhou nos olhos dele. Aquele olhar, aquele brilho, aquela vontade continua até hoje nos seus olhos, André? Com certeza, com certeza. Parece que foi ontem. Eu, ainda em 90, né, nós fazíamos parte da juventude do PDT e então o doutor Lúcio Alcântara era um dos nossos pré-candidatos ao governo. E foi feito um acordo com o Lúcio indo para vice do Ciro e nós não aceitamos, porque o Ciro era do PSDB e na época a gente não tinha nenhum contato com o Ciro. O Ciro tinha derrotado o Edson Silva em 1988 na prefeitura de Fortaleza, que era o candidato do PDT. Então nós trabalhamos na perspectiva de até a convenção nós somos contrários à coligação com o Ciro, né? Mas perdemos a convenção. No momento que nós perdemos a convenção, eu fui na tribuna da Assembleia Legislativa e disse: a partir de agora, depois de realizada a convenção, nosso candidato é Ciro e estamos juntos, Ciro. E aí isso foi no domingo. Na quinta-feira, na época eu era pirralho, tinha 23 anos. Na quinta-feira era a inauguração do meu comitê, que era candidato a deputado estadual naquele momento lá, pela juventude, uma candidatura bem romântica. E o Ciro foi para a inauguração do meu comitê, né? E aí, pô, foi bem legal. Ele me chamou, tive a honra, com 27 anos, ele me chamasse para ser subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, uma secretaria importantíssima, que tinha o projeto Sanear, a transposição do Jaguaribe, né? Enfim. E de lá para cá, culminou com 2015, com a tão sonhada filiação dele ao PDT, e ele hoje é o nosso grande comandante rumo a um projeto nacional de desenvolvimento, que é algo que, com certeza, faz os olhos de quem assiste o Ciro falando, de quem já leu o livro dele, certamente dizer: o Brasil tem rumo, tem que ter um rumo. E o rumo nem é o que foi, nem o que está aí. O rumo tem que ser, se Deus quiser, o projeto que o Ciro comanda muito bem para um Brasil bem diferente.
André, a nossa pauta especificamente aqui é eleições 2020. A gente sabe que o PDT, se eu não estiver enganado, o PDT tem a sua maior força política aqui no estado do Ceará, em número de deputados, número de vereadores, prefeitos, no tocante da máxima de políticos eleitos. Confere? Bem, o PDT, em termos de deputados federais, onde temos mais é aqui, deputados estaduais também é aqui, prefeitos, quantitativamente, o Rio Grande do Sul tem mais. Mas o Rio Grande do Sul tem quase 3 vezes mais municípios do que o Ceará. Então, proporcionalmente, nós temos, com certeza, a maior força política dentro do PDT no Brasil. Hoje, você vive esse ambiente, eu queria que você também desse esse relato, porque nós estamos falando desse homem chamado Ciro Gomes, que é um ícone aqui no estado do Ceará, no Nordeste, no Brasil, mas você também teve a oportunidade de vivenciar com Brizola, de ouvir as ideias de pessoas ilustres desse partido e hoje está tendo essa oportunidade de conduzir a nível nacional, estadual, municipal, aquele legado que foi deixado por eles, porque existe esse respeito pelo trabalho de Brizola e outros nomes que fizeram e levantaram a bandeira da educação e do trabalho. Eu queria que você falasse um pouco desse comparativo e desse orgulho de estar com essa bandeira há anos e anos e sendo concretizado e tendo esse projeto sendo concretizado aqui, em especial no estado do Ceará e na capital cearense. Bem, bom, a gente, como eu disse, eu entrei no PDT em 84. Eu tinha 17 anos e a gente entrou dentro de uma perspectiva de acreditar em algo que fosse diferente para o Brasil. E o Brizola tinha ganho a eleição de 1982 para governo do Rio de Janeiro, contra a Globo, contra todo mundo, né, em plena ditadura ainda. E eu disse, poxa, esse cara tem coragem. E aí eu fui estudar a Rede da Legalidade e vi um dos mais belas páginas da história do Brasil, que os nossos livros de história não contam, quando ele mobilizou uma cadeia de rádios, a população gaúcha, para garantir a posse do vice-presidente João Goulart, quando Jânio Quadros renunciou, né? E os militares daquela época já não queriam deixar. Então, quem não assistiu o filme, inclusive, assista o filme chamado Legalidade. É um filme absolutamente maravilhoso, né? Que se passa justamente naquela época. E nós temos, claro, dentro da realidade que Brizola gostaria para o Brasil, né? E ele, por muito pouco, não foi nosso presidente em 1989, nós tínhamos a questão absolutamente concreta de trabalharmos para que o Brasil tivesse 2 grandes pilares, educação e trabalho. Trabalho sem ser precarizado, trabalho como fonte de cidadania, como de dignidade. E certamente, se nós tivéssemos o Brizola presidente em 89, talvez até mesmo as gestões do Lula, que começaram a partir de 2003, tivessem já um Brasil, um panorama bem diferente do que ele recebeu do Fernando Henrique. Brizola não conseguiu materializar o sonho de ser presidente, de comandar um processo diferente do Brasil, né? Ele partiu em 2004, nos deixando um legado de lutas que precisam ser contínuas. E, lógico, nosso presidente nacional, Carlos Lupe, desde então, tem trabalhado nessa perspectiva e a vinda do Ciro agregou aquele brilho nos olhos que você falou no início. Voltamos, enquanto PDT, a acreditar que os sonhos que o Brizola tinha poderiam, com certeza, ser levados à frente pelo Ciro. E assim tem sido feito. O Ciro teve uma votação muito expressiva em 2018. Não foi para o segundo turno, evidentemente. Nós sabíamos que ele, se fosse para o segundo turno, era o único candidato que poderia derrotar Bolsonaro. Lamentavelmente, pela miopia do PT. Né? O PT sabia que chegava no segundo turno. Sabia que chegava, ganhava do Ciro, mas sabia que perdia. Né? Então, lamentavelmente, nós não tivemos a compreensão do PT de abrir mão, como fez a Cristina Kirchner na Argentina, para apoiar o Alberto Fernandes. A Cristina tinha muito mais voto que o Alberto, mas ela aceitou o serviço do Alberto porque o Alberto derrotava o Macri. Né? E isso aconteceu na Argentina. Então, a nossa expectativa é que a gente possa construir. 2018 passou, a gente tem que aprender com os erros. Estamos vendo as consequências desses erros com o presidente absolutamente translocado à frente do nosso país, faz parte, mas nós vamos, sim, ter que construir um caminho de unidade de todos aqueles que, insisto, não querem o Brasil como está, nem como era. Um Brasil para frente com um projeto nacional de desenvolvimento. Tem 2 vereadores aqui na live parabenizando você. Um é o emblemático Iraguaçu Filho, do doutor Iraguaçu, está aqui parabenizando. A grande referência da gente. Tanto o Iraguaçu pai, que teve 7 mandatos na Câmara,
que honraram não apenas o PDT, mas a Câmara Municipal. Iraguaçu Filho, que é um amigo e irmão nosso, que certamente é um dos melhores vereadores que a Câmara tem e que é um orgulho do PDT como um todo. E a outra é a vereadora Priscila, lá de Paraipaba. Eita, Tá minha amiga também, guerreira Priscila. Essa é uma guerreira que eu quero muito bem também. Beijão para Priscila. Ótimo. Beleza, continuando aqui nosso bate-papo, daqui a pouquinho a gente vai dar um alô para o pessoal que está entrando na live, André. Mas falar especificamente de eleições 2020 aqui na capital, iniciando aqui por Fortaleza, o PDT, através da administração do prefeito Roberto Cláudio, isso é notório, a cidade se transformou, mudou a realidade. Eu tenho consciência, viu? Sou novo, André, mas eu tenho consciência ali de 88 do Ciro para cá, as coisas mudando num processo natural que a cidade tinha evolução, mas nos últimos anos a cidade de Fortaleza vem crescendo tanto, é tanta gente chegando, é tanto carro, tanto investimento e evolução, que você precisava também ter uma administração que pudesse corresponder a esse crescimento que a cidade vinha tendo. E o prefeito Roberto Cláudio, assim no sentido de visão bem ampla, conseguiu corresponder a esse patamar. Se resolve todos os problemas, eu acredito que é muito difícil, que é uma temática que eu uso aqui, André, que quando você termina uma obra para X, a obra, pelo processo natural da coisa, licitação, acaba sendo X mais 1, X mais 2, mas mesmo assim vem sendo bem correspondido em relação à questão, se a gente puder comparar a evolução com a administração. Eu queria que você falasse sobre a administração do prefeito Roberto Cláudio, que tem a responsabilidade de comandar o partido aqui na cidade, na capital alecarina. A administração do Roberto Cláudio, bom, ela entra para a história de Fortaleza como a melhor administração que Fortaleza já teve, né? Foram 8 anos de um trabalho muito intenso, muito responsável que o Roberto Cláudio vem fazendo, né? Uma compreensão de que a cidade tem suas múltiplas realidades, né? E o prefeito conseguiu, claro, compreendê-las. Lógico que toda administração tem erros, ninguém é 100% claro. Certo. Ninguém está aqui dizendo que é absolutamente certo e exitoso, de forma alguma. Mas o Roberto Cláudio, ele conseguiu fazer da gestão dele um exemplo de mobilidade urbana, um exemplo em investimento de educação de qualidade, muitas escolas construídas, valorização dos professores, muitos postos de saúde. É impressionante, nós não tínhamos quase postos de saúde na nossa capital e hoje nós temos um grande número de UPAs, de postos de saúde que funcionam, verdadeiramente funcionam. Nós temos aí uma política habitacional também exitosa, praças, as adequações para o turismo. Ou seja, o prefeito ele conseguiu fazer de Fortaleza justamente esse grande canteiro de obras que beneficiam as pessoas. Obras que vêm para dar melhor qualidade de vida, seja nas areninhas, que estão implantadas em quase todos os bairros de Fortaleza, seja nas ciclovias, para dar um exemplo também de uma política de mobilidade correta, seja na vida de cada um. Então, essas obras elas vêm ao encontro do desenvolvimento da cidade. Porque uma cidade, quando se desenvolve, ela torna-se a população mais feliz, mais realizada. Então, é esse o contexto que o Roberto Cláudio desenvolveu nesses 8 anos, e nós temos a compreensão de que é a melhor administração que Fortaleza já teve, e nós, enquanto PDT, nós não podemos, evidentemente, esperar que a principal cidade que nós administramos, né, que é a Fortaleza, venha a dar um passo para trás, de forma alguma. Nós não podemos pensar que Fortaleza vai ser entregue nas mãos de quem não tem experiência, nós não podemos pensar que Fortaleza vai ser entregue nas mãos de pessoas. Não estou dizendo que o candidato seja desse jeito, mas boa parte do grupo que segue o nosso principal adversário, certamente são pessoas que não têm, em absoluto, compromisso com a população do nosso estado, mas sim apenas com seu séquito, com sua legião de apoiadores, que certamente poderão fazer de Fortaleza um local não muito agradável para se viver. Basta ver o que aconteceu nas greves policiais, basta ver o que aconteceu, por mais que a corporação como um todo tenha tido uma alta dose de responsabilidade, infelizmente, alguns poucos transformaram a vida do povo cearense numa grande tragédia durante alguns dias. E isso tem que ser levado em compreensão. Queremos isso para Fortaleza? Não podemos querer. Queremos a Fortaleza do jeito que está, trabalhando, tentando acertar e, claro, fazendo a população viver a plenitude
de um caminho rumo ao desenvolvimento. É isso que nós precisamos. O PDT, inclusive, hoje, André, está realizando uma live com os seus pré-candidatos. Ele fez uma eleição dentro de outra, né? Então, assim, mais democrático do que isso, talvez não poderia ser. Então, o PDT hoje, inclusive, faz a última live com os pré-candidatos. O mediador hoje vai ser o prefeito Roberto Cláudio. E o PDT está dando a possibilidade à população para que ela escolha, dentro do partido, o melhor nome ou o melhor nome avaliado para poder concorrer ao pleito eleitoral. Nada melhor ou mais democrático possível? Claro, a gente está inovando, até mesmo em termos de campanhas brasileiras, né? Essa metodologia de debater com a população os grandes temas numa campanha eleitoral, por conta também da pandemia, ela é algo inovador, né? Nós estamos tendo a oportunidade de ter vários momentos com os nossos 5 pré-candidatos, né? Com a participação do Ciro, com a participação do senador Cid, com a participação do presidente nacional do PDT, Carlos Luque, com a participação de várias pessoas. Eu participando também, enfim. Nós temos aí uma metodologia bem diferente que faz com que a população também se sinta responsável pela escolha desse candidato. E esse candidato, lógico, ele vai representar, porque todos os cinco, Rubão, têm todas as condições de ser prefeito de Fortaleza. Mas só pode um ser escolhido. Então, um desses 5 será o nosso pré-candidato, que será apresentado também aos partidos que compõem conosco a base do Roberto Cláudio. O PSB já lançou como pré-candidato o Elcio. O Cidadania tem o meu amigo Alexandre Pereira como pré-candidato. Né? O Célio Sturdas é candidato pelo Partido Verde. O Anísio pelo PCdoB. Enfim, nós temos vários pré-candidatos dos partidos que fazem parte da base de apoio do Roberto e que eu tenho certeza que estaremos unidos em torno da melhor candidatura que possa representar a continuidade desse projeto exitoso da nossa cidade. Você falou bem sobre a questão das particularidades de cada um, mas que tem uma identificação muito grande por Fortaleza. Então, assim, dentro dessa conjuntura hoje que se conversa, que eu não falo nem negocia, mas sim que se analisa, é a junção de muitos projetos e muitas boas ideias. Então, pode ser que essa formatação, esse candidato saia com seus ideais e os seus projetos mais fortalecido com os demais projetos que foram colocados, que foram bem avaliados pela população para com um candidato que não tenha a oportunidade de ser o candidato escolhido, mas que a boa proposta, a boa ideia possa dar continuidade. Claro, claro. A soma digamos assim, das expertises, das experiências de cada um dos 5, né? Porque cada um tem, por exemplo, você pega o Edilvan. O Edilvan é uma pessoa que tem uma compreensão da educação como poucos. Você pega o Ferrúcio, que teve uma grande atuação na área do esporte, também na gestão de uma das regionais. Né? Você pega o Samuel, com compreensão de planejamento de gestão, também como poucos. O Sarto, como médico, na área da saúde, na área de atuação parlamentar. Ele que é um grande presidente da Assembleia Legislativa. O Saulito, que foi o secretário de Turismo, ou seja, e presidente da Câmara Municipal, hoje é deputado estadual. Ou seja, você pega esses 5 e eles formam um grande somatório de experiências que, unidas, podem sim ser a grande conquista para Fortaleza nos próximos 4 anos. É essa a ideia que nós vamos cada vez mais buscar afunilar. Estamos agora, a partir de segunda-feira que vem, começa o período das convenções e dia 12 de setembro será a convenção do PDT de Fortaleza, onde nós teremos a apresentação do nosso candidato e certamente o rumo que vai ser dado para que nós possamos, dia 15 de novembro, ter essa eleição como vitoriosa. André, por curiosidade, você mandou um vídeo para a gente poder divulgar aqui nas nossas redes sociais e também nas listas de transmissão, e o vídeo tinha 12 segundos, tu acredita? Coincidência, né? Vamos lá, a próxima pergunta, e é unânime quando a gente verifica, conversa com os pré-candidatos, que eles dizem o seguinte, do PDT. Olha, um grande desafio é igualar a administração do prefeito Roberto Cláudio. Eu queria que você me diga, na sua visão, como igualar ou superar essa administração, no sentido partidário, no sentido do partido, até porque não existe essa disputa para ser o melhor, existe uma disputa para deixar a Fortaleza melhor. Mas tem esse desafio de se transformar, de tentar superar essa administração. E como é que o PDT vê essa história, analisando esses nomes, analisando as boas ações e a conjuntura nacional também? Bem, vamos fazer uma analogia, Rubão.
com o Cid. O Cid, quando terminou o governo do Ceará, eram 8 anos do melhor governador que o Ceará tinha até então, né? E aí o Camilo chegou ao poder. E era um grande desafio fazer uma gestão como a do Cid. E o Camilo está conseguindo fazer uma gestão como a do Cid, né? Então, são gestões que se complementam. O Camilo teve a grande vantagem de pegar já 8 anos de um Ceará bem construído, de um Ceará bem, digamos assim, equilibrado, pavimentado no sentido figurativo, mas também no sentido de grandes estradas que o Cid fez. E agora, o sucessor do Roberto Cláudio vai ter esse desafio de realmente igualar o que o Roberto Cláudio fez, mas com uma vantagem. Está pegando Fortaleza com 8 anos de uma grande administração. Então, é isso que eu tenho absoluta certeza, que o escolhido vai dar continuidade a esse projeto, porque todos os 5 são igualmente competentes e vão ter a grande vantagem de pegar a continuidade de uma administração que é plenamente recheada de êxito. Você falou uma palavra-chave que exatamente seria para a próxima pergunta. Em 1996, quando o senador Cid foi eleito prefeito de Sobral, ele começou a implementar o projeto de educação, onde anos e anos depois, quando se tornou governador, implementou para o estado inteiro, o estado do Ceará. O Brasil copiou esse método de educação e hoje, depois desses anos, dessa continuidade, o Ceará acaba sendo referência na área de educação. O governo Cid, o projeto Ciro Cid, o projeto do PDT, mostra que continuidade dá certo? Com certeza, com certeza. Continuar um caminho que vem dando certo, de forma alguma pode ser considerado como prejudicial a qualquer administração. O ruim é continuar nos erros, né? Então, nós temos que cada vez mais saber que uma administração precisa ter algumas correções de erros e, consequentemente, dar continuidade a toda a política majoritária de acertos. É isso que tem que ser feito. O que a gente também não pode é sair de uma administração, que graças a Deus não é o caso, nem de Fortaleza, nem do estado do Ceará, uma administração que seja ruim, continuar uma administração ruim, né? Então, isso aí é muito ruim. Mas uma administração que é exitosa, como a do Roberto Cláudio, como foi a do Cid, sem dúvida alguma, é algo que é extremamente meritório para uma gestão pública, para um município ou para um estado. André, a gente está falando especificamente da cidade de Fortaleza, porque a capital é a referência do estado, mas eu queria que você falasse da perspectiva do partido em relação à região metropolitana, ao estado do Ceará todos. A perspectiva de fazer quantos prefeitos, quantos vereadores, a conjuntura com os outros partidos, separando regiões, norte, sul, centro-sul, a região metropolitana. Qual é a ideia que o partido tem, a expectativa para esse pleito? Bem, nós temos hoje 125 pré-candidatos a prefeito, né? Hoje, em 2016, nós elegemos 49. Hoje nós temos 65 filiados por conta das mudanças que aconteceram, principalmente durante o período da janela, que foi em março desse ano. Certo. Nós temos a expectativa de elegermos de 70 a 80 prefeitos nas eleições agora de 2020 e queremos, lógico, temos quase 600 vereadores, queremos aumentar esse número significativamente para que nós possamos fazer essa grande base que configura o Ceará como o estado onde o PDT tem a maior força. Então, essa é a nossa meta aqui em Fortaleza. Nós, evidentemente, temos como prioridade a eleição do sucessor do Roberto Cláudio e queremos aqui fazer entre 11 e 13 vereadores que sejam filiados ao PDT. André, tem se ouvido, e a gente fala que estamos no meio, a gente sempre escuta isso nos bastidores, uma conversa, um diálogo com o Partido dos Trabalhadores em relação ao pleito aqui de Fortaleza, certo? Dentre eles, o nome de Nelson Martins foi ex-secretário da Casa Civil, teve agora até os últimos meses na gestão e no governo do Camilo. Isso há possibilidade, essa conjuntura, essa aproximação com o Partido dos Trabalhadores aqui na capital? Não, nós temos total interesse em dialogar com o PT, nós temos um excelente relacionamento com todos os partidos do nosso campo no parlamento, em vários municípios do país nós temos aí uma aproximação. Em Fortaleza existe essa particularidade. A Luiziane, que é minha colega na Câmara, ela tem um rancor muito grande de alguns colegas nossos do PDT,
E isso acaba sendo prejudicial para o município. Nós gostaríamos, sim, de que o PT viesse compor conosco, né? O governador Camilo é um grande parceiro do PDT, um grande parceiro mesmo, um grande parceiro do prefeito Roberto Cláudio, assim como o Roberto Cláudio também foi um grande parceiro dele nas suas 2 eleições. Então, nós queremos, claro, essa composição, mas compreendemos que possa ser difícil no primeiro turno. O PT tem legitimidade para lançar a candidatura deles, né? E nós temos a nossa, até porque, como eu disse anteriormente, Fortaleza é o principal município que o PDT administra no Brasil. Então, nada mais adequado para uma unidade do campo popular de que o PT pudesse ter essa compreensão de que é importante apoiar o Roberto Cláudio para que a gente não entregue Fortaleza nas mãos do que a gente tanto combate a nível nacional, né? Então, isso é importante, mas é uma decisão interna do Partido dos Trabalhadores e nós temos que compreender que eles vão ter o momento de decidir se podem compor conosco ou não. E nós, evidentemente, os receberíamos de braços abertos. Mas seria melhor, mais oportuno, essa aproximação já no primeiro turno para mostrar uma força, uma expressão de força, de ideias, de conjuntura, para não permitir o que você mesmo citou aqui na live, esse retrocesso, que é o que o PDT teme? Sem dúvida alguma, seria muito, muito bom. Mas nós não podemos, Rubão, ficar nessa expectativa, porque caso ela não se materialize, acaba gerando na gente uma frustração. Então, é melhor ter uma surpresa positiva do que uma surpresa negativa. Já fizemos vários acenos, né? O governador Camilo já sinalizou que gostaria dessa aproximação já no primeiro turno, até para que ele pudesse realmente participar ativamente junto com o prefeito Roberto Cláudio, mas, em não acontecendo, nós estamos preparados para tocar nossa campanha, na expectativa de que no segundo turno possamos estar juntos, como foi em 2016. Perfeito. Estamos conversando com o deputado federal André Figueiredo, presidente do PDT aqui no estado do Ceará. Nós estamos falando sobre eleições 2020. Deputado, uma pergunta que eu vou até persistir dentro dessa pauta aqui, que é o retrocesso. Você acha que essa falta de experiência do lado opositor do PDT, que é o principal concorrente, que você mesmo citou, isso pode causar muitos males à cidade de Fortaleza, com essa estrutura que está tendo feita, e dentro de uma ideologia de mudar todo um processo montado para a educação, para o desenvolvimento econômico, para o turismo e as demais pastas que a cidade de Fortaleza vem evoluindo? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que não apenas a inexperiência, mas principalmente a visão de governo. A visão de governo. Nós podemos dizer que nós estamos acostumados a uma visão ampla, a uma visão que dialoga com a sociedade, não uma visão que se afunila em torno daqueles que batem palma para a sua visão distorcida. Né? É isso que está acontecendo a nível nacional. Né? Nós vimos aí que o presidente foi eleito pela maioria do voto do povo brasileiro, mas boa parte desses votos votaram porque não queriam o lado oposto. Né? E nós temos hoje um presidente que governa, na maioria desses quase 2 anos de mandato, governou para a sua legião de seguidores que são adeptos ao ódio, à divisão das famílias, à raiva. Né? Quando a gente encontra um defensor do Bolsonaro, geralmente esse cara é um cara raivoso. Né? E não pode ser desse jeito. Nós temos que aprender na democracia a conviver com as divergências. E é isso que eu digo. A gente ter um prefeito, Deus nos livre, eleito, que não tem a compreensão de que é necessário ser amplo, ser aberto ao diálogo, isso é muito ruim. E pior ainda é ter ao lado dele aqueles que podem levar a Fortaleza a uma situação de completo abandono, completa insegurança e, lógico, de descontinuidade dessas obras que estão mudando a vida das pessoas, está mudando a vida do povo fortalezense. Você imagina o que é uma cidade com 2.700.000 habitantes ter à sua frente alguém que nunca administrou nada e ao lado desse alguém que nunca administrou nada, pessoas que possam estar mal intencionadas e, consequentemente, fazer reverberar aqui em Fortaleza o que nós combatemos no Brasil. Isso a gente não pode nem pensar, mas a gente corre esse risco. Por isso que é importante demais a gente ter a compreensão de que a mobilização da população de Fortaleza ela é importante para que a gente não tenha o nosso município caindo nas mãos de quem certamente não dará
dessas pessoas que não darão continuidade a uma grande administração e que podem levar a nossa capital a uma situação de muita dificuldade. André, o Ciro Gomes disse em algumas falas, alguns discursos, e uma coisa bem certa, ele disse que nunca perdeu uma eleição na vida, porque na cidade dele, no estado dele, ele ganhou todas. Inclusive, o PDT ganhou na última eleição, 2018, ele ganhou aqui no estado do Ceará, foi o estado que ele realmente conseguiu ter a sua vitória. Mas você acha, na sua opinião, buscando essa última fala que você fez, você acha que o governo Bolsonaro tem uma influência aqui dentro da capital, consegue mexer, envolver forças que possam ficar mais competitivos com esse nível de aprovação que ele tem, que não é tão bom? Você acha que ele consegue influenciar aqui a capital? Não considero. É tanto que o nosso adversário, ele tenta aparentar independente, né? Então, aqui no Nordeste, por mais que o Bolsonaro esteja utilizando o auxílio emergencial como mecanismo de captação dos votos, algo que ele condenava, que, aliás, a campanha dele condenou em 2018, né? Nós vemos que ele não consegue ainda ser um elemento multiplicador de votos, como é o Roberto Cláudio e como é o governador Camilo Santana, que são dois grandes eleitores do município de Fortaleza e que eu tenho absoluta certeza que podem sim decidir uma eleição em prol do candidato que sair desse projeto que vem dando certo há 8 anos. André, aproveitando aqui a oportunidade, a gente está falando de eleições e você também está, a nível nacional, dentro da organização e da projeção do partido, como é que está a perspectiva do PDT a nível Brasil, de um fortalecimento e crescimento do partido em números de prefeitos e vereadores? Bem, o PDT nunca vivenciou um momento tão bom. O PDT, na campanha de 2018, nós crescemos 40% a nossa bancada de deputados federais. E hoje nós temos candidaturas fortes, já lançadas em 1.216 municípios, né? Temos pré-candidatos, que serão, evidentemente, efetivados durante o período das convenções, e vamos disputar com chances reais de vitória Fortaleza, né? Vamos disputar Aracaju, que o prefeito também se filiou aqui, se filiou ao PDT. Nós vamos disputar no Rio de Janeiro, temos a delegada Marta Rocha. Vamos disputar em Curitiba, o ex-prefeito Gustavo Fruit. Vamos disputar em Porto Alegre, a deputada estadual neta do Brizola, Juliana Brizola. Vamos disputar em Campo Grande, nosso companheiro, deputado Dagoberto. Então, são capitais que o PDT disputa em condições de vitória, né? E, lógico, em outros municípios nós vamos estar também. Tem também Recife a possibilidade de estarmos lançando uma candidatura própria ou compondo com o PSB, uma vez que o PSB é nosso parceiro em alguns desses, aqui em Fortaleza, é parceiro no Rio de Janeiro, é parceiro em Porto Alegre, e nós queremos também apoiá-los em alguns municípios. Nós vamos apoiar o PSB, por exemplo, na principal capital do nosso país, que é São Paulo. Então, nós temos que ter essa política de reciprocidade para que nós possamos construir, não o hegemonismo do PDT, nós nunca pretendemos isso. Nós queremos construir a grande vitória das forças do nosso campo para que nós possamos sair fortalecidos, inclusive, para o pleito de 2022. Você tem um papel de fundamental importância na Câmara Federal, com o seu trabalho, mas levantando a bandeira do PDT, sempre com seus ideais. E em 2018, agora em 2019, melhor dizendo, teve o acesso do ex-governador Cid Gomes ao Senado. Essa voz ativa que movimenta aquela casa, que representa esse partido, faz com que o PDT ainda tenha maior brilho a nível nacional. O senador Cid Gomes é uma grande referência também do partido a nível nacional? Sem dúvida, sem dúvida. O Cid, pela experiência que ele tem, tanto no Poder Legislativo, ele que já foi presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o Cid é uma pessoa muito respeitada, né? E tem uma voz que ecoa não apenas no estado do Ceará, mas a nível nacional. E a capacidade de organização do Cid é algo impressionante, né? Então, o senador Cid, claro, agrega demais, não apenas no Senado da República, não apenas no parlamento brasileiro, mas agrega demais na política nacional. Porque é uma pessoa de diálogo, uma pessoa de experiência, uma pessoa que pode construir, junto com o Ciro, junto com o Lupe, junto com a bancada de deputados, de senadores, de lideranças nacionais do PDT, um grande caminho em comum acordo com outras forças do nosso campo. André, a gente está entrando aqui nos últimos 5 minutos da nossa live, tá certo? Para que a gente possa finalizar
Bem, eu queria que você citasse aí voltando aqui para Fortaleza, voltando aqui para a nossa capital, falasse sobre, na sua opinião, qual foi a ideia de maior sucesso da administração do PDT na capital ou em uma cidade que nós também podemos citar Sobral, que tem a referência de Ivo Gomes, com a educação, dando continuidade a todo esse passo. Mas o grande projeto que o PDT, que brilha nos olhos do PDT, para continuar fazendo, ampliando, aumentando ainda mais a expectativa e principalmente a realização, na sua visão, meu amigo André Figueiredo. Bom, fica difícil eu especificar uma. Eu pediria para especificar 4. Né? 4 que eu considero exitosas. Né? Uma delas é a política de mobilidade urbana com a construção sequencial de espaços públicos que proporcionam à população áreas de lazer. E aí eu já falo 2, mobilidade urbana e esporte e lazer, por exemplo. Porque você tem a construção das areninhas que foram feitas em áreas completamente inóspitas, onde a população tinha até medo de sair à noite, e hoje são áreas bem urbanizadas que, somadas a avenidas, ruas, que proporcionam um acesso melhor para a população que mora inclusive em bairros mais longínquos, nós temos aí essas 2 políticas que se complementam. E 2 outras que são educação, porque do jeito que Sobral é exitoso na política educacional, Fortaleza também tem hoje, lógico, são 2.700.000 habitantes, é muito mais difícil de fazer algo, digamos assim, numa capital em 8 anos, como o Roberto Cláudio fez, do que algo que já vem desde 1996, que já são 22 anos de administrações exitosas em Sobral. Né? Então, a política de educação em Fortaleza vai no mesmo caminho da de Sobral e também brilha os olhos. E a outra é de saúde. Né? Como eu disse anteriormente, Fortaleza, mesmo nesse ambiente de pandemia, teve o enfrentamento necessário para combatê-la, para enfrentá-la com muita responsabilidade. A população também deu sua contribuição, respeitando as regras de isolamento, mas você vê a quantidade de UPAs, de postos de saúde, o IJF2, né? Você vê hospitais que eram, até certo ponto, largados e que hoje viraram referência. É só ver os Frotinhas e os Gonzaguinhas, que estão em vários bairros, e até mesmo o Hospital do PV, que o Hospital do PV foi construído num tempo recorde, e quando eu me lembro, estava até comentando, quando eu vi em março que o hospital só ia ficar pronto 20 de abril, eu pensava que em abril a gente já estava na curva descendente da pandemia, e dali nós estávamos em plena ascensão. Né? Nós chegamos no platô em maio e, graças a essa política de termos leitos de UTI suficientes, nós conseguimos reduzir ao máximo o número de óbitos que, infelizmente, hoje só fazem crescer no Brasil. Mas no Ceará, especificamente em Fortaleza, a gente vê esse número cair por conta muito diretamente da intervenção do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio, evidentemente, com suas equipes de saúde, com seus secretários, que fizeram essa diferença. Então, eu colocaria esse grande legado, mas poderia elencar vários outros, mas vamos concentrar nesses daí, que eu acho que já são bastante exemplificativos de como se faz a administração de uma forma ampla, responsável e pensando nas pessoas. 2 perguntas em uma para a gente finalizar. Em 1984, quando você adentrou o PDT e você está nesse partido até hoje, você tinha alguns ideais, você conseguiu realizá-los? E hoje, como você mesmo citou, vivendo um dos melhores momentos do seu partido, você vê tudo isso sendo concretizado. Fica no sentido de, participei, pude contribuir com a minha sociedade, com o meu povo, estou com um pouco de sentido de dever cumprido? Não, eu particularmente ainda quero cumprir um dever muito maior, né? Mas confesso que realmente me sinto realizado, até pela trajetória que você leu logo no início, de ter ocupado espaços importantes, de ter sido líder da bancada, de presidir o meu partido aqui no Ceará, quando era pirralho, eu brigava com a direção estadual, né? E tenho já algum tempo aí, ter trazido para o PDT o Ciro, o Cid, o Roberto Cláudio, tantos amigos, irmãos, prefeitos, deputados estaduais, federais. Então, eu me sinto, e hoje liderando a oposição na Câmara, tendo sido ministro das Comunicações, enfim, e tendo, claro, a oportunidade de tentar, com essa voz aqui, implementar aquelas utopias que nós tínhamos quando a gente ainda era adolescente. Né? Então, isso eu me sinto extremamente realizado, mas também preparado para cumprir ainda uma caminhada, porque eu costumo dizer, para descansar, a gente já tem a eternidade.
né? Então, vamos trabalhar até onde a gente puder. E se tem algo que eu não tenho ainda o gosto de ver, é o que eu teria gostado de ter o Brizola como presidente. E esse eu não vou poder ver o Brizola. Mas a gente pode ver, sim, os sonhos do Brizola, talvez materializados no Ciro, sendo, digamos assim, a concretização desses sonhos que a gente tem enquanto pirralho, essas utopias que a gente constrói enquanto ser humano. A última, lhe garanto. Você, dito no meio político, você sempre pensa muito bem na questão do coletivo. Seu nome foi citado para você concorrer ao Senado na eleição passada e você achou por bem pensar na máxima do partido em fazer com que a conjuntura pudesse acontecer. Seu nome também foi citado para ser candidato a prefeito de Fortaleza. A ideia é um pensamento amplo para que possa desenvolver o maior número de ideias? Bom, a minha pré-candidatura ao Senado em 2018, na verdade, veio até de uma manifestação tanto do Cid quanto do Ciro, né, e do presidente nacional do partido. Então, eu tive a compreensão que, naquele momento, havia um diálogo do governador Camilo com o presidente do Senado e resolvi não tentar disputar, apesar do que eu sempre tive a vontade, claro, de ter espaços no Poder Legislativo, e o Senado é um espaço que dignifica, não mais que deputado, me sinto muito feliz como deputado, claro, mas era um espaço adicional. A candidatura da Prefeitura de Fortaleza, isso nunca passou na minha cabeça, nunca passou realmente, eu não tinha essa vontade, não porque não ser um cargo que não mereça, mas é porque eu tenho hoje um espaço na Câmara dos Deputados que precisa ser ocupado como líder da oposição num momento de dificuldade. E também preciso, claro, trabalhar pelo Ceará todinho. Eu tenho muitos prefeitos parceiros no Cariri, no Maciço de Baturité, na Zona Norte, no Litoral Leste, e que a gente precisa dar esse atendimento, porque se eu fosse candidato agora, eu não teria condição de fazer, mesmo que virtualmente, esses diálogos e essas construções no município. Portanto, qualquer projeto que a gente venha a trazer, não precisa necessariamente ser um projeto personalista, precisa ser um projeto de ideias, um projeto onde a gente possa concretizar aquelas utopias que eu falei anteriormente, que não precisam estar sendo encabeçadas pela minha pessoa, podem estar sendo por pessoas que têm a mesma compreensão da gente, e é por isso que eu tenho muita empolgação de ver o senador Cid no Senado, de ver o governador Camilo, o prefeito Roberto Cláudio, e, se Deus quiser, o sucessor do prefeito Roberto Cláudio, sendo do PDT também. André, obrigado pela sua participação aqui conosco, e finalizando, lhe faço um pedido para que a gente possa também trabalhar, arquitetar aqui um bate-papo com o ex-governador Ciro Gomes, para que a gente possa falar também sobre o seu livro. Estou tentando com a assessoria, mas estava com a agenda um pouco lotada, mas inclusive queria citar, e citei no início do nosso bate-papo, essa colocação dele, porque de um atrito gerou uma admiração e até hoje vocês estão aí. O tempo é tão mágico que anos e anos depois vocês estão juntos dentro de um projeto, não a nível estadual, e sim a nível nacional, perdão, fugiu a palavra, mas é acreditar que pode ser feito, que dias melhores possam estar, e eu quero lhe parabenizar pela sua atitude, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Poucas pessoas sabem o preço que um deputado paga de logística, de espaço, de tempo, deixa um pouco da família, mas ver o realizar, ver a coisa sendo concretizada, eu acho que é uma parte do seu pagamento, da sua alma, certo? Eu quero te parabenizar e dizer que o nosso programa está com um espaço aberto aqui para que a gente possa trazer, dialogar e conversar sobre as ideias do PDT, meu amigo. Obrigado, boa sorte, felicidades. Obrigado, Rubão. Mais uma vez, eu agradeço o espaço. Conte comigo para tentar também fortalecer esse contato com o Ciro, e também agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa tua live, mandando um grande abraço para os meus queridos amigos, amigas, e também, lógico, todos os que te seguem, porque afinal essa tua live sempre é referência de ser um espaço amplo que a gente pode bater um papo virtualmente com aqueles amigos e amigas que às vezes a gente não consegue presencialmente. Um grande abraço e muito obrigado, Rubão. E que a gente se encontre lá pelo Raimundo dos Queijos, domingo. Com certeza, o mais rápido possível. Felicidades, obrigado. Um abraço. Valeu. Tá aí hoje o bate-papo mais do que especial com o presidente estadual do PDT.
T. André Figueiredo. Pessoal, abraçar o Derlândio, gente boa, tá conferindo aqui. O Diego Cruz também parabenizando. Começa a seguir aí, @programa do Rubão. Você acessa o nosso perfil, começa a seguir notícias e informações da política do Estado do Ceará, propositiva, sempre com um cunho especial para que a gente possa estar falando com todos, certo? E vocês acompanhando também. Começa a seguir lá, certo? Já vai estar no site a entrevista, esse bate-papo por completo, www.programadorubão.com.br. Você acessa o site, você vai conferir, você vai mandar o link, você vai poder compartilhar e comentar também. Os comentários dessa live nós vamos passar para a assessoria do deputado, certo? Para todo mundo poder ser respondido. Muito obrigado. Até a próxima live. Confere sempre lá no nosso site ou no nosso Instagram aqui, tá bom? Valeu, obrigado.